Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Embora hoje nós vamos falar apenas sobre o versículo 1, mas para você estar familiarizado com todo o texto. Nos diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Podeis sentar? Nós vamos começar a falar hoje, vamos iniciar nesta noite, o assunto, o crescimento espiritual dos salvos. Você observou bem que no último assunto que tratamos, baseado no capítulo 1, era o estilo de vida dos salvos. O apóstolo Pedro, então, passa do estilo de vida dos salvos, após falar sobre o estilo de vida dos salvos, ele agora passa a tratar sobre o crescimento espiritual daqueles que se converteram a Cristo. E quando nós começamos a ler o capítulo 2, nós encontramos aí uma conjunção, a conjunção portanto. Quando nós lemos esta conjunção, nos indica que essa conjunção, ela liga, ela conecta o trecho anterior a este novo trecho, a esse novo bloco de assunto. Mas quando nós começamos a pensar, a meditar, nós vemos que, embora esteja conectado,
ele segue uma direção diferente. Ao falar no primeiro capítulo sobre o estilo de vida dos salvos, Pedro agora ele vai falar do crescimento, e ele começa nos mostrando algumas coisas que são, alguns passos que são extremamente necessários para o crescimento espiritual. E o primeiro passo que Pedro nos mostra é o despojamento do pecado. O despojamento do pecado é necessário. Veja o versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Entenda uma coisa, irmãos. Não tem como nós alcançarmos um crescimento espiritual sem que haja uma ruptura com o pecado que marcou a nossa vida antiga. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Pedro aqui está escrevendo a um povo que precisava agora romper com a velha vida para alcançar um crescimento espiritual. Você vai observar que a partir do versículo 2, ele vai falar no versículo 2, melhor dizendo, sobre o desejo pela palavra. Mas primeiro ele vai tratar sobre a questão da ruptura com o pecado, com as marcas da velha vida, com aquilo que era característica da vida antiga, da vida passada, da vida que era uma vida vazia, uma vida de futilidades, uma vida infrutífera, uma vida que não acrescentava nada, que nós simplesmente éramos escravos das nossas paixões. Pedro, ele vai apresentar, ele vai nos mostrar o que nós precisamos abandonar, do que nós precisamos nos despojar. Pedro, ele alista aqui nesse primeiro versículo 5 pecados. E se você parar para observar, todos os 5 pecados que ele relaciona aqui, tem a ver com nossos relacionamentos interpessoais. Veja bem, ele vai falar, aí no versículo 1, ele vai nos mostrar 2 pecados. Ele vai falar, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Veja que ele vai utilizar a palavra toda. E essa palavra, ela é abrangente, ela não permite exceções. Toda a nossa vida deve estar ajustada. Ele vai falar toda maldade, toda espécie de maldade deve ser tirada, despojada. Devemos nos despojar. E ele usa aqui uma palavra grega que se chama apotemenoi. E apotemenoi aqui, traduzido por despojando-vos, significa deixar de lado. Como referindo-se assim a um gesto de tirar a roupa, tirar uma roupa suja, deixar de lado. Perceba que
Por que ele diz isso? Porque maldade e dolo não são compatíveis com a nova vida. Irmãos, a vida cristã não é simplesmente levantar a mão e sentar numa cadeira, num banco de uma igreja, ter uma carteirinha de membro de uma denominação, cantar num grupo e acabou. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de aperfeiçoamento. Nós precisamos passar por um aperfeiçoamento. Crescimento não está somente ligado a ter uma compreensão da Bíblia. Não é só pregar. Quando se fala de crescimento, aponta-se para mudança de vida, mudança de postura. Veja que antes de falar sobre o desejo que eles deveriam ter pelas Escrituras, Pedro começa mostrando que eles deveriam primeiro se despojar daquilo que fazia parte da velha natureza, tirar as vestimentas velhas, sujas. Aí aqui ele nos apresenta a palavra grega para maldade é kakia, e que quer dizer o quê? É um termo amplo que nos dá a compreensão de que fala sobre, abrange toda a iniquidade do mundo. E veja que ele fala sobre maldade e ele fala sobre dolo. Então, traduzindo o que é maldade? Maldade é o desejo de causar dor, mal e sofrimento ao próximo. Agora, o que é dolo? A palavra dolo vem do grego dolos, e dolos, não é dulos. Dulos é escravo, alguém que pertence a um senhor. Aqui é dolos, e quer dizer o quê? Aquele, representa aquele espírito traiçoeiro, fala daquela pessoa, aquela pessoa que tem um espírito traiçoeiro, e que não hesita em usar meios questionáveis para sobressair-se ou obter vantagens. Dolo. Mas veja bem que ele apresenta mais 2 pecados. Ele vai falar de mais 2 pecados. Ele vai falar de hipocrisias e invejas. Veja que Pedro ele está tratando naquele tempo algo que nós vemos nas pessoas hoje. Então tudo que nós estamos vendo hoje acontecer muitas vezes no meio cristão não é novo. Veja que Deus já levanta Pedro, o apóstolo Pedro, para combater isso no meio do povo, no meio daqueles que entregaram a vida a Cristo. Então, compreenda uma coisa, não é porque a pessoa entregou a vida a Jesus que ela agora não precisa fazer mais nada, é só vir para a igreja que acabou. Não, nós precisamos observar qual é a característica do povo de Deus. Como se comporta o povo que vai morar no céu?
A gente anda por aí um pouco e a gente vê cada coisa que chega a escandalizar. Comportamentos de cristãos que chega a escandalizar. Você vê cristão com maldade no coração. Você vê crente com uma personalidade de que ele quer levar vantagem em tudo, independente da maneira. O que ele quer é se beneficiar. O que a pessoa quer é levar vantagem, ainda que seja para prejudicar alguém. E deixa eu dizer uma coisa a você, isso não é comportamento de cristão. Mesmo que a pessoa seja um ímpio. Nós temos que ter um comportamento, um caráter ilibado, um comportamento irrepreensível. Pedro está tratando isso no povo. Pedro está dizendo a eles que crescimento passa por essa estrada obrigatória de deixar aquilo que faz parte da velha vida. Mas vamos lá. Ainda no versículo 1 ele vai falar hipocrisias e inveja. Mas o que é hipocrisia? O que é hipocrisia? Hipocrisia se refere à pessoa, a um ator. A um ator. A alguém que está o tempo todo representando. A alguém que está o tempo todo ocultando seus verdadeiros motivos. Um comportamento que não expressa, na verdade, o sentimento que está dentro do seu coração. É a ausência de transparência. É aquilo que exprime com palavras o que não corresponde a seus verdadeiros sentimentos. Vou usar um exemplo bem simples para você entender. Bem assim, chega a ser até infantil demais, mas para você entender, você come alguma coisa e você não gostou, mas a pessoa que te deu está tão empolgada, e aí? Nossa, que delícia! Aí a pessoa vira as costas e fala, que horrível. Você está representando na frente da pessoa. O que é hipocrisia? É fingimento. Ou seja, é colocar uma máscara e vestir um capuz para ocultar a verdadeira identidade. A palavra grega é hipocrises, que está ligada a hipócrites. É você, por exemplo, querer alguém perto de você por aquilo que a pessoa pode te dar. E você diz, nossa, como eu te amo, como eu gosto de você. Mentira, você não gosta. Você gosta do que a pessoa te oferece. Isso é hipocrisia. Vou usar outro exemplo assim.
Você não gosta de uma determinada pessoa, da personalidade da pessoa. A gente via isso muito no mundo. Você não era quem? Por isso é característica de pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Você não gostava de determinada pessoa, mas era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito bom. Então você saía com aquela pessoa, ele pagava tudo, ela pagava tudo. E você dizia para todo mundo, e até para a pessoa, que gostava muito da pessoa. Mas, para aquelas pessoas aqueles seus amigos mais íntimos, você dizia, como eu detesto fulano. Nossa, fulano é tão... Mas para a pessoa você diz que gosta. Para os amigos daquela pessoa você diz que gosta. Mas por quê? Porque ele é conveniente. Porque ela tem algo para lhe dar. Porque ela tem algo para lhe oferecer. Isso é hipocrisia. Sabe quem agia assim? Aí Jesus vai falar. Capítulo 12 do Evangelho, segundo o relato de Lucas. Capítulo 12. Versículo 1 vai dizer assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus chama a atenção dos seus discípulos na aglomeração de pessoas, para que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus, e Jesus diz que é a hipocrisia. Jesus já tratava isso nos líderes daquela época. Ô irmão, a gente vê cada coisa hoje. E, infelizmente, no meio cristão, comportamentos semelhantes a esses. No meio cristão. Isso é novo, pastor? Não, Pedro está escrevendo a um povo crente. E existe isso hoje. E sabe o que me chama a atenção? É que mesmo com este comportamento, muitos de nós estamos achando que estamos indo para o céu. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, buscarmos a Deus em oração, e termos coragem suficiente para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, arranca da minha vida tudo aquilo que ainda faz parte do Egito. Se nós quisermos alcançar um crescimento, nós precisamos nos colocar diante de Deus. E aí o olhar crítico que nós temos para com os irmãos, ele se volte para nós. Sim, porque nós somos especialistas em detectar falhas em A ou B ou C, mas não temos a especialidade de detectá-las em nós. E muitas vezes aquilo que eu enxergo no irmão é aquilo que está na minha vida. Se nós quisermos crescimento individual, nós precisamos começar a buscar em Deus
nos despojarmos de toda vestimenta suja da velha natureza. Não podemos esquecer que em Cristo nós somos novas criaturas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer na sua segunda carta que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então eu não posso viver uma nova vida com costumes velhos. Viver uma nova vida com características da velha vida. É deixar, é abandonar. Mas veja, que ele vai falar ainda neste ponto, sobre mais um pecado. Ele fala sobre a maledicência, aliás, a maldade e o dolo. Ele fala sobre a hipocrisia e a inveja. Inveja. E o que é inveja? Inveja nada mais é do que o sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro. E aí nós encontramos um fato curioso. Lucas 12, aliás, Lucas 22, versículo 24. Na última ceia, nos versículos anteriores, Jesus, ele vai falar sobre o pão, ele agradece, fala sobre, depois do cálice, depois de cear, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. Aí Jesus diz: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Jesus fala sobre alguém que estava à mesa com eles e que seria o traidor. Jesus diz: a mão do traidor está comigo à mesa. E o assunto começa a ferver, porque eles perguntam, então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. O assunto começa a ferver entre eles. E aí perceba que enquanto o assunto do traidor de Jesus estava fervendo entre eles, tinha dois que estavam preocupados em ser o maior. Aí suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Irmão, no meio de uma coisa tão séria como alguém que iria trair Jesus, tinha discípulo preocupado em quem seria o maior. A mesma coisa que acontece hoje, infelizmente, no meio cristão. Enquanto o ego humano permanecer ativo dentro do coração do homem, haverá inveja. Enquanto nós não entendermos que independente do lugar em que eu esteja, eu faço parte do corpo. Enquanto nós não entendermos isso, vai brotar inveja no coração do homem. Um prega, outro canta, outro apacenta, outro ensina. Mas o fato é que todos estão envolvidos na mesma missão e contribuindo com aquilo que Deus nos deu. Então eu não tenho que querer o que o meu irmão tem. É a briga dos irmãos, dos filhos de Jacó, a briga deles, a briga dos irmãos de José.
Qual era a maior ira, ou o maior sentimento detestável que eles tinham por José? Por causa da túnica de várias cores, por causa do privilégio, por causa daquilo que José tinha, por causa daquilo que José havia recebido dos pais. Agora perceba o que a inveja levou seus irmãos a fazerem. Ô irmão, no meio cristão tem tanto crente matando o outro por causa da inveja, por querer aquilo que o outro tem. Entenda uma coisa: aquilo que Deus te deu é teu, ninguém toma. Aquilo que Deus lhe deu é meu, ninguém toma. E a túnica que Deus deu a você não cabe em mim, e a túnica que Deus deu a mim não cabe em você. Pare de cobiçar aquilo que o outro tem e adore e louve a Deus com aquilo que Deus te deu. Eu não posso querer o que Deus deu ao João Paulo. O João Paulo não pode querer o que Deus deu a mim. Eu não posso querer o que Deus deu ao cooperador Ricardo, e o cooperador Ricardo não pode querer o que Deus deu a mim. Eu posso ter, nós podemos ter o desejo de ser pregadores do Evangelho. Temos que ter esse desejo, temos, mas nem todos estarão no púlpito para pregar. Você pode ser um grande pregador aí mesmo onde você está, ganhar almas aí mesmo aonde você está. Eu não preciso estar com um microfone na mão para pregar. Você não precisa estar com um microfone na mão para pregar. Eu não preciso de uma credencial de pastor para pregar. Você não precisa de uma credencial de pastor para pregar. Hoje o que as pessoas estão visando é o título, quando na verdade Deus não está buscando pessoas que tenham título. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nem todo aquele que tem título está adorando a Deus em espírito e em verdade. Nem todo aquele que tem credencial está adorando a Deus em espírito e em verdade. Tem gente que está fazendo por obrigação, pela obrigação do cargo, e Deus não quer isso de ninguém. Deus quer que eu pregue com prazer, com alegria. Deus quer que você louve com prazer, com alegria. Deus quer que você faça com prazer e com alegria, entendendo que Deus chamou cada um de nós com uma tarefa e para uma missão específica. Deus me chamou para pregar o Evangelho, chamou o João Paulo para pregar o Evangelho, mas chamou, por exemplo, chamou o cooperador Ricardo para trabalhar no serviço da igreja, na manutenção da igreja. Mas isso não faz dele inferior a mim e nem de mim superior a ele. Os diáconos, a Bíblia diz que eles foram levantados e escolhidos, ungidos por Deus para uma importante tarefa. Tudo aquilo que se faz na obra de Deus, por mais simples que pareça aos olhos dos homens diante de Deus, é uma tarefa importante. Um copo d'água que trazem para um pregador, para alguém que está pregando, é uma tarefa importante e deve ser feita com zelo, com amor, com alegria, com prazer. Você não pode desejar o que Deus nos deu. Você não pode querer ocupar um lugar que Deus colocou outra pessoa. Se Deus tiver a chamada na sua vida, o tempo vai chegar para você. Assim como chegou na vida daqueles que hoje estão, chegará na vida daqueles que ainda não estão. Irmãos, Deus não derrama azeite certo em cabeça errada. Deus não erra. O homem erra, Deus não.
Samuel queria ungir um dos filhos de Jessé, porque foi levado pela aparência, porque a aparência era semelhante à do atual rei Saul, mas não era aquele que Deus tinha escolhido. E aí Deus disse para Samuel: Samuel, para por aí, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, Deus porém vê o que está. Deus vê o coração do homem, Deus olha o interior do homem. Qual é a motivação que te leva a fazer aquilo? Você pode até pregar por contenda e por vanglória. Eu posso até pregar por contenda e por vanglória, mas quando chegarmos diante de Deus, a nossa obra se queimará como a palha, como o feno, como a madeira, e não terá galardão. Muitos estão buscando reconhecimento nesta terra, quando o verdadeiro reconhecimento que nós devemos buscar é do Senhor, é no céu. A recompensa vem das mãos de Deus, não vem das mãos dos homens. A palavra grega para inveja é phtonos, que descreve o que eu disse, o sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro. Para concluirmos, o quinto e último pecado: maledicências. Veja lá: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Maledicência aqui, a palavra grega aqui é katalalia, que quer dizer assim, falar mal. E quase sempre, como fruto da inveja instalada no coração. Sabe aquela pessoa que quer derrubar o outro para ocupar o lugar dela? E aí, para isso, usa desse artifício. Nós não precisamos disso, irmãos. O Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la nas nossas vidas. Hoje eu vivo a promessa que Deus me fez há muitos anos atrás. Sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar puxar tapete e derrubar ninguém. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e buscamos a sua presença, Deus se responsabiliza, Ele faz as coisas acontecerem na nossa vida. E essa expressão maledicência é falar mal quase sempre como fruto da inveja instalada no coração, e normalmente quando a pessoa não está presente para se defender. Aí Pedro, veja que Pedro não instrui seus leitores a lutarem contra estes males. Ele não instrui aqueles que estavam lendo esta carta, e nós, nos dias de hoje, ele não nos instrui a lutar contra esses males, mas a nos livrarmos dele, nos despojarmos deles, como alguém que se despoja, que se livra de uma roupa suja e contaminada. Quando você vai visitar algum lugar que corre risco de contaminação, quando você chega em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Tirar a roupa e botar para lavar. E na maioria das vezes você lava aquela roupa até separada de todas as outras.
Quer um exemplo bem simples para você entender? Sua roupa de trabalho. Você chega no trabalho, trabalhou a semana, chega no final de semana, você não vai trabalhar, chega na sexta-feira, você vai lavar o uniforme. Com uma ou outra rara exceção, ninguém lava o uniforme de serviço, principalmente se o trabalho for um trabalho sujo, misturado com outras roupas. Ninguém lava o uniforme de serviço com roupa de sair. Você lava separado. Você vai visitar um lugar que corre risco de contaminação, um lugar que tem um alto risco de contaminação. Você chega num hospital ou algum outro lugar, você chega em casa, você bota aquela roupa para lavar separado. Você lava aquela roupa e estende. Depois você vai lavar as outras roupas. Tem gente que ainda lava até a máquina antes de pôr a outra roupa para lavar. É isso que Pedro está dizendo com os seus leitores e conosco. É o que nós devemos fazer com aquilo que há na nossa vida, que nós detectamos e que pertence à velha vida, à velha natureza, ao velho homem. Arrancar, tirar, jogar fora, porque não nos serve mais. Agora é outra vida, com outro costume, com outros princípios, com outros comportamentos e maneiras de pensar. Antes nós pensávamos em levar vantagem em tudo, hoje não. E aí, para levar vantagem em tudo, você mentia, nós mentíamos, fazíamos tantas coisas, hoje não. Ainda que nos prejudique, precisamos falar a verdade. Porque Deus sempre honra quem fala a verdade. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé.